Efésios capítulo 3. Bem? Vamos deixar? Vamos lá. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, eu quero dizer assim para os irmãos que todos nós somos considerados como gentios, porque quem não era judeu é gentil. Tem algum judeu aqui? Não, né? Então aquele que não era judeu, aquele que não estava incluso dentro das 12 tribos, ele não estava dentro do projeto. Então ele era o que? Considerado gentil, fora ou separado daquilo que Deus tinha preparado. Bem? Só que Deus, ele fez o quê? Ele viu que havia um povo que clamava pelo seu nome, mas que não era o seu povo, né? Um povo de outras línguas. Isso já começa a falar lá em Isaías, né? Tá? Vamos lá. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para conosco me foi dado. O que Paulo está querendo dizer aí? Que ele foi instruído por Deus para levar a palavra aos gentios, tá certo? E os irmãos vejam, por exemplo, que quando Paulo ele é chamado lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o que acontece? Esse homem aqui vai ser um instrumento nas minhas mãos, né? Vai ser um instrumento. E Paulo passou a ser o que? Um homem que mais ministrou aos gentios, que mais falou aos gentios, né? Ele não se preocupava em ficar dentro de determinados tópicos, determinadas situações, ainda que não desmerecesse, ainda que não deixasse de praticar, porque ele era de descendência, né? Mas o que aconteceu? Ele se preocupou mais com os gentios, aqueles que não tinham sorte nesse ministério. Vamos lá. Como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi. Então, se os irmãos pegar a Efésios capítulo 2, os irmãos vão ver Paulo falando sobre a situação dos gentios, né? Que eram pessoas que viviam debaixo do pecado, viviam debaixo de uma carnalidade, mas que agora receberam a revelação de Deus. Para uma transformação. Bem? Todos aqueles que recebem Cristo como seu Salvador, recebem junto com Cristo uma transformação. Bem? Ninguém que aceita Jesus, ninguém que convive com Jesus, consegue ser o mesmo homem, consegue ser a mesma mulher. A transformação é uma característica daquele que serve Jesus. Ou seja, aquele que roubava não rouba mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que era adúltero não é mais, aquele que mentia não mente mais. Então toda essa transformação é uma característica de que Jesus está na vida da pessoa. Bem? Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Deus. Ou seja, Paulo, ele tinha compreendido o que é que Jesus queria com ele.
Olha, eu tenho inteira convicção, eu tenho inteira sabedoria. O que Paulo estava mostrando aí? Uma maturidade. Como nós estamos entrando no tema maturidade, então nós estamos mostrando que Paulo estava aqui maduro quanto ao propósito de Cristo na vida dele. Olha para o seu irmão e fala assim: você está maduro também? Você sabe o que Deus quer na sua vida? Então veja bem, ó, quando ele diz que nós vamos perceber a sua compreensão desse mistério, porque ele diz assim: olha, isso aqui é um mistério, porque a salvação, o povo que foi escolhido é o povo judeu, as 12 tribos, né? É as 12 tribos. Então, quando fala, por exemplo, ó, que vai vir um outro povo e clama pelo seu nome, né? Não é aquele que foi, porque a própria profecia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, esse mistério Deus revelou para Paulo de uma maneira que ele compreendeu. Irmãos, veja bem, 3 dias Paulo ficou cego, e 3 dias Deus ministrou na vida de Paulo, através de Jesus Cristo foi ministrado na vida de Paulo. Quando a gente lê o texto da ceia, não há nenhum texto que nos ensina tão claramente a ministrar a ceia como 1 Coríntios, capítulo 2. E ele começa o quê? Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Quer dizer, olha, eu não recebi de homem nenhum, recebi foi do Senhor, foi uma revelação de Deus para a minha vida. E quando nós andamos na presença de Deus, Deus vai nos revelar coisas tremendas. Viu, Júlio? Deus vai, não é só isso não. Bem, eu tenho uma experiência assim com essas coisas com Deus que é fantástico. Deus, vocês já imaginaram, por exemplo, assim, você abrir a Bíblia e Deus falava: hoje eu vou te ensinar esta palavra. E Deus me ensinou. Eu li um versículo e Deus falava: isso assim, 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 assim. Deus pregando para mim. As lágrimas caíam na Bíblia e Deus pregou. Então, isso não é privilégio de ninguém. Não é só com ele que acontece. Não, acontece com você também. Diga assim do seu irmão: acontece com você também. Nós precisamos dar ouvidos, estar com nossos ouvidos abertos para ouvir o que Deus quer. E Paulo aqui, está falando: vocês vão conseguir, através do que eu estou escrevendo, vocês vão conseguir compreender o que Deus tem. Esse mistério de Deus. Esse mistério é grande. E Deus revela os mistérios dele. De que maneira? O que ele fala? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quando você você recebe essas revelações de Deus, você vai crescendo em maturidade. Você vai ficando mais maduro na presença de Deus. Você vai tomando decisões com firmeza, com consciência. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Vamos lá. O qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, Paulo recebeu a missão no capítulo 9.
No capítulo 10 de Atos, o que acontece? O que acontece no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos? Cornélio era judeu? Não, era gentil. Aí Cornélio recebe uma revelação. O anjo de Deus aparece a Cornélio e fala para Cornélio: Cornélio, vai lá, manda buscar Pedro, que está em Jope, na cidade, na casa de Simão, e fala para ele vir aqui, porque ele vai te ensinar todas as coisas que você deve fazer. Ao mesmo tempo, Deus dá uma revelação para Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro vê o lençol que desce com todos os animais imundos, e Pedro recusa-se, porque a palavra que o Senhor disse para Pedro: mata e come. E Pedro falou: não, nunca pus coisa imunda na minha boca, que vai ser agora. E o Senhor disse para ele o quê? Não torne imundo aquilo que eu já purifiquei. Amados, veja o mistério. Deus está mudando uma concepção. Deus muda o pensamento daquele povo. Coisa que hoje nós falando parece ser a coisa mais fácil do mundo, mas não é. Você mudar o costume de uma nação inteira, você mudar o costume de pessoas, é complicado. Veja que quando Jesus entrou em Samaria, aquela mulher samaritana falou o que para ele? Como que você, sendo samaritana, sendo judeu, pede para mim, que sou samaritana, água? Você não sabe que os dois não se têm, não? Ó, nós não se damos, não. E Jesus falou o que para ela? Ah, se tu soubesses. Ah, se você conhecesse os mistérios de Deus. Irmãos, os mistérios de Deus são ricos. Se nós conhecêssemos os mistérios que Deus tem, olha para o seu irmão e fala assim: ó, a gente não perderia tempo com coisinhas. É assim, não é? Preste atenção. Ah, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E aí, perde-se tempo. Sendo que o Senhor tem um mistério muito maior com a igreja dele. E é justamente isso que o maligno quer, que a gente fique perdendo tempo com coisas que nos atrasam. Então, amados, Deus aqui estava mudando a concepção de salvação, que a salvação não era agora só para os judeus, mas agora era para todo mundo, era para todo aquele que nele cresce. Era uma mudança, e tudo que vem com mudança gera transformação. Os sacerdotes daquela época, eles tinham uma concepção religiosa, e eles não queriam mudança. Então tudo que se pregava era o que? Seita. É seita. Está pregando uma coisa que não está, que é diferente. Está pregando um evangelho que não é. Não foi isso que nós aprendemos dos nossos pais. Os irmãos estão entendendo isso? Então gerou o quê? Um transtorno na cabeça de todos aqueles sacerdotes. E eles puniam de maneira rígida. E Paulo era um dos emissários. Paulo era um dos emissários. Pegou carta para Damasco, tirava as pessoas de dentro das sinagogas, puxada pelos cabelos, apedrejava, matava, espancava, mandava preso. Paulo era um desses. E aí?
Depois que Paulo recebe a revelação de Deus, há uma transformação. Tanto é que lá em Atos já diz que perseguidor é perseguido. Por quê? Paulo foi contagiado. Isso é uma doença. Eu fico imaginando o pensamento daqueles sacerdotes. Não, isso aí é perigoso. Contagia. Vamos acabar com essa doença. Vamos acabar com esse negócio. Esse negócio aí não é bom. Contagia. Traz transtorno. E olha, e Paulo coloca isso como uma revelação do Espírito aos santos, apóstolos e profetas. Vamos lá. A saber que os gentios, olha, são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Irmãos, imagina o nó que fez na cabeça, até mesmo daqueles que eram de Cristo. Até mesmo daqueles que eram de Cristo. O que Paulo falou para Pedro? Pedro, ele tinha umas ondulações do seu comportamento. Quando ele estava com os gentios, ele se comportava como gentio. Quando ele estava com os judeus, ele se comportava como judeu. E na hora de decidir, na hora de tomar uma postura, uma decisão, Pedro queria que os gentios fossem cumpridores da lei. E aí Paulo vai falar para ele: Pedro, nem você cumpre direito, você vai colocar essa carga em cima do gentio? Aí lá no capítulo 15 de Atos, há um concílio da igreja, e se reúne, e aí então a igreja toma uma postura diante dos gentios. Qual a postura? A postura de que eles deveriam se abster de carnes sacrificadas. Não deviam comer carnes sacrificadas, sangue e todas essas coisas. A carne sufocada, né? E mais para frente, depois Paulo vem retificar essa situação, dizendo assim: irmãos, como de tudo que se vê de açougue, você não perguntar nada. Se foi sufocada, se não foi sufocada, se foi do jeito que foi morto, porque se você der graça a Deus, tudo te pensa. Tudo pensa. Porque maior é a acumulação do que aquilo que foi feito. Então Paulo vem revolucionar, vem trazer um entendimento diferente das coisas de Deus. Mas era um entendimento que causava transtorno naquela época. Um transtorno que ninguém aceitava. Mas isso veio trazer para a igreja o que? Uma maturidade. A igreja hoje, ela é madura. A igreja hoje, ela precisa pensar. A igreja de hoje, ela é ensinada a pensar. Ela não pode ser uma igreja conduzida. Ela não pode ser uma igreja que é levada pela roda de vento. Não, ela tem que ser uma igreja consciente. Eu estou fazendo isso consciente. Você já imaginou hoje quantas mesas, cartas tem? Se a gente começar a perguntar qual foi o frigorífico que gravou isso aqui, qual o sistema de corte, né? É sufocado, não é sufocado, arranca o sangue, como é que é feito? O sangue vai embora, não vai embora? Ah, se não vai embora, não como, se foi, né? Não justifica. Por quê? Olha o seu irmão e fala assim: porque você vai orar.
E essa comida já está abençoada. Amém. Você entendeu? Não importa como ele foi feito, de que maneira foi feito. Agora, se te disserem, por exemplo, olha, essa carne aqui foi oferecida, aí não como, por causa da consciência. Bem, aí eu sou maduro para entender que é isso aqui, ó, eu não posso, porque me falaram já que foi feito dessa maneira. Então, os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Do qual foi feito ministro, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. Ou seja, que operação é essa? Lá no capítulo 9 de Atos, quando ele foi, através do apóstolo, né? Jesus falou com ele diretamente e depois ensinou ele diretamente. Bem? Diretamente o Senhor ensinou. Mas, pastor, se Jesus ensinou Paulo diretamente, ele pode me ensinar também? Pode. O senhor pode? Agora responde para ele. Responde. Você acha que pode? Responde. Não há diferença nenhuma. Não há diferença. Deus pode te ensinar tudo. O Espírito Santo de Deus é essa função. Ele vos ensinará tudo. Ele é um professor. Além de ele te ensinar tudo, ainda vai fazer você lembrar de todas as coisas que ele já falou, já te ensinou, na hora certa. Você pode ver que quando você está conversando com alguém, vem versículos e você cita versículos. Aonde que está esses versículos, meu Deus do céu? Eu não estou nem com a Bíblia na mão, e Deus cita, e coloca, e fala e tal. Como que é isso? Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te conduzir para essas palavras. Ele vai te lembrar, ele vai fazer você lembrar daquilo que você tem visto e ouvido. Por isso que é a operação do seu poder, a operação do poder de Deus. Vamos lá. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis. É o que fala a palavra. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e nem desceu no coração do homem, foi o que Deus preparou para nós. Não estamos nem pensando, não estamos nem imaginando, não estamos nem vendo, mas Deus preparou. É para você. E isso que Deus preparou, irmãos, é tremendo. Paulo diz: olha, não dá nem para me dizer para você. É tanta coisa que Deus preparou, é tanta coisa que Deus fez, e ó, não dá. Paulo ele diz assim nos seus discursos: conheci um homem que foi arrebatado, não sei se é o primeiro do céu, não sei se é o terceiro do céu, e na carne também não sei, no espírito também. Só sei que ali vi coisas inefáveis que não dá nem para me dizer para vocês. Vocês não vão aguentar. Vocês não vão aguentar. O próprio Jesus disse: olha, tenho muitas coisas para vos dizer, mas agora não dá. Por que Paulo disse isso? E por que Jesus disse isso? Porque não havia ainda uma maturidade. O povo ainda não estava maturo para receber. Lá
No segundo Coríntios, se não me falha a memória, Paulo diz assim: essa já é a terceira vez que venho convosco. Agora vocês querem que eu vou aí com vara de açoite ou com palavras? Que jeito vocês querem que eu vou até vocês? Porque o que eu ouço de vocês não está legal, não. Então, Paulo foi ensinar aquelas pessoas a terem o quê? Maturidade na presença de Deus. Aprender de Deus que não é dessa maneira. Então, quando nós vamos aprender a maturidade, nós vamos aprender a nos portar, aprender a falar, aprender a dizer, aprender a orar, aprender tudo diante de Deus. E a cada minuto, a cada momento que nós vamos aprender, nós vamos crescendo em maturidade. Quantos aqui sabem que Deus responde? Por que você sabe que Ele responde? Porque ou você já ouviu, né? ouviu, ou já participou de algumas respostas de Deus sobre aquilo que você pediu, ou que alguém pediu. É assim? Então eu sei que Deus responde. Isso é o que? Um amadurecimento. Quando fala em maturidade, é ficar maduro, é amadurecer na presença de Deus. Olha o que o seu povo fazendo. Você já tem maturidade? Vamos lá. E demonstrar a todos, olha, irmãos, preste atenção. Demonstrar, eu só demonstro aquilo que tem. Amém? Vou demonstrar aqui para vocês como é o circo. Aí eu tenho que pelo menos fazer uma alusão aqui de um circo, pelo menos para que vocês possam entender o que é um circo, não é isso? E ali Paulo está dizendo que tudo aquilo que ele estava fazendo, ele ia o quê? Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto Deus em tudo criou. Como assim oculto em Deus? Porque Deus fez as coisas com propósitos. Deus criou o Éden, colocou o homem lá no jardim com um propósito, que o homem governasse sobre todas as coisas que Deus criou. Deus não colocou o homem lá com o propósito do homem pecar. Deus não queria que o homem fizesse as coisas erradas. Mas aí, o homem tem o quê? Livre arbítrio. Ele faz o que ele quer. Se você quer servir a Deus, Deus vai aceitar isso de bondade. Mas se você disser, eu não quero servir a Deus, Deus não vai, tá bom? Você não quer me servir? Tá bom. Então eu vou te entregar os seus próprios pensamentos. Então fique à vontade. Pergunta para o seu irmão, você quer ficar à vontade? Quando nós queremos servir a Deus, irmãos, nós somos incomodados. Incomodados a não estar estacionado, a não entrar na monotonia. Amém? Porque se nós ficarmos na monotonia, nós não vamos servir a Deus direito. Se nós ficarmos, por exemplo, estacionados, ficarmos, por exemplo, só na boa, tá bom assim, nós não vamos servir a Deus direito. Então Deus, Ele vai nos criticando a gente sair da mesmice, certo?
A mesmice não é obra de Deus. Deus nos colocou para crescer. Crescer e crescer e crescer. Amém? Vamos lá. Para que agora seja manifestada por meio da igreja. Mas por meio de quem, irmãos? E quem é a igreja? Vai ser manifesta por meio da igreja. Então não é por meio de José, Antônio, Pedro, João. Não. O próprio Paulo disse assim, quem é Paulo? Quem é César? Quem é Apolo? Quem é? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então nós temos que entender que tudo gira em torno de Deus, não é em torno da pessoa, é Deus. E Deus coloca bem claro aqui, que é tudo por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestiais. Veja que esse versículo ele mostra o quê? Qual é o teu posicionamento, não só dentro da igreja, mas para o inferno todo. O inferno sabe quem você é. Então, a hora que você está caminhando, seja onde for, vamos embora, que nós vem vindo o homem de Deus, nós vem vindo a mulher de Deus. Vamos arredar aqui. Aí aquele filme lá do não é o exorcista, não, é o da capeta. Pastor Ronaldo lá fala com o Francisco. O filme que ele vai assistir lá é o da capeta, não é exorcista. Então, o que acontece? A hora que você anda, você caminha, irmãos, o inferno se acaba. Você está entendendo? E tem que ser lá. Porque você tem uma unção sobre você. E essa unção sobre você, ela não só vai trazer amadurecimento na tua vida, mas na vida que está ao teu lado. Você entendeu isso? Você é portador de bênção. Você sabia disso? Olha para o seu irmão e fala, você sabia disso, que você é portador de bênção? Todo lugar que você entrar, todo lugar que você pôr a mão, vai ser abençoado, é o que diz a palavra. Então eu sou portador de bênção. Aonde eu for, tem bênção. A hora que eu falar com alguém, bênção. A hora que eu instruir alguém, bênção. Eu abrir minha boca, bênção. Agora você imagina você entrar numa casa, você sendo portador de bênção. Você vai entrando naquela casa, se naquela casa tiver demônio, deixa as janelas abertas, senão eles vão quebrar todos os vidros. Eles vão sair tão correndo de lá. E quando eu falo isso, irmãos, não é brincadeira não. Meu avô, quando ele aceitou Jesus, começou a receber a palavra, porque a casa dele era assim. Do jeito que vocês estão vendo aqui, esses estandartes aqui, vocês imaginam, vamos dizer, que era um quadro de santo. A casa dele era tudo. E
pastor Daniel um dia foi orar lá na casa da mãe. E a hora que ele orou, ele expulsou os demônios dali, deu estouro na telha, nas telhas do carro. Eu acho que pegou umas duas telhas. Então, quando você ora, quando você vai na casa, só abre as janelas ali, porque vai sair tudo correndo. Deixa a porta fechada, não, senão você vai ter prejuízo. Aonde você for o pé, irmãos, o demônio tem que sair correndo. Então, olha o que diz aqui. Para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Vai ser manifesto aquilo que Deus colocou na tua vida, aquilo que Deus colocou para você. Mas segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Bem? Então esse já era um propósito de Deus. Esse propósito de Deus é para a nossa vida. Bem? Vamos lá. No qual temos ousadia. Diga assim, seu irmão, ousadia. E acesso em confiança pela nossa fé nele. Ou seja, olha para o seu irmão e diga assim: exercite a tua fé, sabendo que Deus é contigo. Não corra do diabo, faça o diabo correr de você. Você entendeu? Qual é o crente que corre do diabo? É aquele que está fazendo as coisas erradas. Esse crente corre do diabo direto. Por quê? Fala, não, eu vou lá, de repente ele me dá uma surra, arranca minha roupa e vai fazer eu passar vergonha. Por quê? Porque não posso agradar a Deus vezes. Eu agrado, outros agradam. Então, a amizade com o mundo, as coisas erradas, é inimizade com Deus. Então eu tenho que andar andando de acordo, irmãos. É revelação, é bênção, é revelação de mistérios, é Deus falando contigo, é Deus fazendo a obra da tua vida. E você vai ser bênção. Mas se você fizer coisa errada, aí eu quero ser bênção. Capítulo 28, Deuteronômio. Você tem que escolher bênção ou maldição. Escolha a bênção. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Não se importe com as tribulações, porque é nelas que nós crescemos. O que Jesus disse para o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Então, e Paulo disse: quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. E quando eu penso que eu estou forte, aí eu estou fraco. Sabe por que é isso, Deus? Quando eu estou fraco, eu sinto que eu estou fraco, eu dependo única e exclusivamente de Deus. Eu dependo de Deus. Mas quando eu acho que eu estou forte, eu resolvo sozinho. E aí, quando eu resolvo sozinho, aí eu estou lá. Então, seja dependente de Deus. Só para finalizar, logo aí Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14.
Pode colocar os dois juntos. Olha só. Esse aí é o nosso tema do ano 2014. Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens e pela astúcia tendente à maquinação do mundo. Terceiro, vencer sabendo que só em Deus nós vamos ter vitória. Amém? Essa é a mensagem no último dia do ano e começo do ano. Amém? Para que nós possamos entender que Deus tem coisas grandes para nós e excelentes. Nós precisamos entender que as coisas grandes e excelentes só vamos ter se nós estivermos maduros, estivermos prontos.